Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Williams Pereira, sejam bem-vindos a mais uma aula. A partir de agora, nós vamos começar a configurar o nosso servidor, especificamente o adaptador de rede ou a placa de rede. Nas configurações da placa de rede, você configura um IP, máscara de rede, gateway padrão, DNS, entre outras configurações. Mas nessa aula, nós vamos configurar apenas o endereço IP e a máscara de rede, e vamos falar sobre IP dinâmico, IP estático e sobre o endereço APIPA. E nas aulas seguintes, nós vamos abordar o gateway padrão e o DNS. Iniciamos verificando as configurações de rede. Existem várias maneiras de fazer isso. Eu prefiro utilizar o Server Manager, que é o gerenciador de servidor. Por padrão, ele sempre inicia junto com o sistema. A gente clica nesse link aqui em cima, configurar este servidor local. Aqui nós temos um resumo das configurações do nosso servidor e aqui embaixo ele exibe as nossas duas placas de rede, Ethernet e Ethernet 2. Então, como que as máquinas recebem um IP? Basicamente, existem três maneiras. Primeira, nós podemos configurar para receber um IP automaticamente de um servidor DHCP. Essa é a opção padrão, ela já vem configurada. A gente pode verificar aqui que está exibindo endereço IPv4 atribuído por DHCP. Ela também exibe que o IPv6 está habilitado, mas nós não vamos estudar o IPv6 agora, nós vamos estudar em outra aula. Como que funciona para receber um IP automaticamente? A sua máquina acessa a rede e manda uma mensagem broadcast dizendo: existe algum servidor DHCP nessa rede? Se existir, o servidor DHCP ele irá responder: eu. A sua máquina informa: eu preciso de um IP. O servidor responde: aqui está o seu IP. Segunda opção, você pode configurar um IP estaticamente, ou seja, manualmente. Você mesmo atribui o IP. E temos uma terceira opção, não muito utilizada, que é o endereço APIPA, endereço IP particular automático, que em seguida eu irei explicar. Eu vou clicar em um dos links e nós vamos chegar até as conexões de rede. A primeira conexão é da placa de rede com a rede NAT, que foi configurada anteriormente no VirtualBox em outra aula. Eu vou dar 2 cliques nela para verificar o status da conexão. Aqui em conectividade IPv4, nós podemos ver que essa conexão ela tem acesso à internet. Eu vou clicar em detalhes para ver as configurações. Nós podemos ver que esta conexão ela está configurada para receber um IP automático. DHCP ativado, sim. Nós temos aqui o IP, a máscara de rede, gateway, DHCP, DNS, tudo configurado automaticamente pelo VirtualBox. Nessa conexão, nós não precisamos fazer nenhuma alteração. Então, eu vou fechar essa janela e eu vou renomear essa conexão para identificá-la como a rede NAT. Então, basta selecionar a conexão e utilizar a tecla F2. Identifiquei como rede NAT e pressionei Enter. A segunda conexão é a segunda placa de rede do VirtualBox, configurada como rede interna. Vamos renomeá-la para que a gente possa identificar como rede interna. Então a gente repete o processo, F2 e renomeia a conexão. Pronto, eu vou dar 2 cliques nela e agora aqui em conectividade a gente consegue verificar que essa máquina não tem acesso à rede. Eu vou clicar em detalhes para verificar as configurações. Nessa conexão, nós não temos praticamente nada configurado. Nós temos apenas um IP e uma máscara de rede. Este endereço IP é o endereço APIPA, endereço IP particular automático. É um endereço que o Windows atribui automaticamente para a placa de rede quando ela não consegue se comunicar com o servidor DHCP. O Windows sempre irá atribuir um IP automaticamente e aleatoriamente dentro da rede 169.254. com a máscara de rede 255.255.0.0. Mas o porquê disso? Porque caso aconteça a mesma situação com outras máquinas na rede, que não conseguiram se comunicar com o servidor DHCP, o Windows também irá atribuir um IP automaticamente. E isso irá permitir que as máquinas se comuniquem, porque elas estarão dentro da mesma rede local, que é a rede 169.254. Como que ocorre esse processo? A máquina ela envia uma mensagem broadcast para a rede para ver se alguém já está utilizando o IP que ela escolheu e, caso contrário, ela utiliza. Ela faz isso para evitar utilizar um IP duplicado. As máquinas poderão se comunicar
mesmo que não exista um servidor DHCP. No entanto, elas não irão poder acessar a internet, somente acesso local. Por exemplo, computador 1 com o IP 169.254.50.100, computador 2 com o IP 169.254.70.208. Isso também é útil para troubleshooting de rede. Se você verificar que uma máquina está com o endereço APIPA, significa que ela não conseguiu se comunicar com o servidor DHCP. Você pode ter um problema na sua rede, ou na sua máquina, ou até mesmo no servidor DHCP. Você precisa verificar. Neste caso específico aqui na minha conexão, então como eu não tenho nenhum servidor DHCP na rede interna do VirtualBox, a conexão não recebeu IP e se autoconfigurou com o IP APIPA. Nós vamos configurar um IP na conexão rede interna, então clique com o botão direito em cima da conexão e clique em propriedades. Nós vamos até o protocolo de internet versão 4, conhecido como protocolo IP, e clique em propriedades. A primeira opção, obter o endereço IP automaticamente, é quando a gente espera receber um IP do nosso servidor DHCP. Como nós vamos configurar um IP manualmente, a gente utiliza a opção de baixo, usar o seguinte endereço IP. Um servidor ele vai desempenhar funções e também fornecer serviços muito importantes em uma rede. Então você precisa garantir que o seu servidor mantenha sempre o mesmo endereço IP. Caso o endereço IP seja alterado por algum motivo, você pode perder a comunicação com toda a sua rede. O servidor ele pode ficar indisponível. E uma das maneiras de garantir que ele permaneça com o mesmo endereço IP é configurando um IP manualmente. Também existem outras maneiras de fazer isso, como definir uma reserva de IP no seu servidor DHCP, por exemplo, mas no momento nós vamos apenas configurar o IP manualmente. Eu vou configurar o IP 192.168.210 e vou utilizar uma máscara de rede padrão classe C 255.255.255.0 e eu vou seguir com essa configuração para as próximas aulas e laboratórios. Você pode tomar nota se quiser ou você pode seguir com outro endereçamento, fica a seu critério. Então, utilizando esse endereço IP com essa máscara de rede, significa que o endereço da minha rede é 192.168.200.0. Nós não podemos utilizar dois endereços nessa rede. O primeiro é o próprio endereço da rede, que é 192.168.200.0, e o segundo é 192.168.200.255, que é o endereço de broadcast dessa rede. Nós podemos utilizar 254 endereços IPs nessa rede, iniciando no IP 192.168.201 até o IP 192.168.200.254. Eu tenho aqui no meu VirtualBox uma outra máquina virtual que é um servidor de domínio. Essa máquina ela está configurada com IP 192.168.201. Então, este IP também já está reservado. Eu vou clicar em OK para terminar de configurar essa conexão e vou clicar em fechar. Para testar essa configuração que nós acabamos de fazer, você pode utilizar a ferramenta Ping para testar a conectividade. Então, a gente vai até o menu Iniciar e digita CMD. Ele irá exibir o prompt de comando e a gente pressiona Enter. Aqui no prompt de comando, nós podemos pingar um endereço conhecido na nossa rede. No meu caso, a minha outra máquina virtual, que é o meu controlador de domínio, o IP 192.168.201. Eu vou pingar este IP. Então a gente digita ping 192.168.201 e pressiona Enter. Pelo resultado das estatísticas do ping, nós podemos ver que o ping foi executado com sucesso. Pacotes enviados 4, recebidos 4, perdidos 0. Isso significa que essa configuração que nós acabamos de fazer está funcionando corretamente. No próximo vídeo, nós vamos continuar com as configurações de rede e nós vamos abordar a configuração do Default Gateway. Se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.